Olá, sejam bem-vindos ao Não Limite Zumbis, eu sou a Nath e hoje eu quero conversar com você sobre um novo filme que tá aí em cartaz já faz 2 semanas no Brasil e que tem como protagonista Joaquin Phoenix, maravilhoso no filme Sempre em Frente. Nessa história sobre tio e sobrinho, a gente vai aprender muito sobre guardar lembranças, sobre eternizar memórias. Quer saber um pouco mais sobre esse filme? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. What makes you happy? Sempre em Frente é dirigido e roteirizado por Mike Mills, e se vocês conhecem um pouquinho desse diretor, vocês já devem saber que ele gosta de contar histórias muito particulares, histórias de pessoas que ele ama, que ele convive, histórias que ele conhece. É assim em Mulheres do Século XX, que é um filme que fala muito sobre a sua mãe, e também o filme Toda Forma de Amor, que também retrata muito o seu pai. Agora, neste novo filme produzido pela A24, ele vai trazer toda uma fotografia em preto e branco para falar sobre sua relação com seu filho, sobre como às vezes, as pequenas coisas que acontecem diariamente, né? Aquelas coisas cotidianas, como ajudar um filho a tomar um banho, ensinar ele alguma coisa específica, essas memórias, às vezes, ela acaba se esvaindo, né? Ela acaba se perdendo. Então ele coloca muito disso nesse filme, numa relação entre tio e sobrinho. Mas é bom frisar que não é um filme biográfico, né? Não é uma história real do diretor, mas são sentimentos reais dele. Então é isso que torna o filme até mais profundo, mais bonito, porque a gente enxerga naquela história vários momentos na nossa vida também, né? Como filhos, como pais, como parentes, amigos. Então é muito fácil se conectar com a história, é muito fácil se conectar com a mensagem que ele está tentando passar ali. Como é interessante que às vezes tu quer guardar uma coisa, né? Uma pequena troca de olhares, uma pequena conversa tão banal que acontece diariamente, mas que tem significado e tu quer reter aquela memória, tu quer guardar para ti. E quanto para isso tu precisa ouvir, né? É um filme sobre escutar. Nessa história a gente acompanha o jornalista Johnny, né, feito pelo Joaquin Phoenix, e ele tá ali percorrendo o país coletando entrevistas, né, relatos de crianças e jovens adolescentes sobre o futuro, o que eles esperam do futuro. E ele está percorrendo os Estados Unidos com essas entrevistas, né? Ele é um jornalista radiofônico e é muito bonito, né, trazer essa profissão ali para o filme, e ele está seguindo com a sua equipe coletando essas entrevistas, até que ele resolve ligar para sua irmã, a Vivi, feita pela atriz Gaby Ruffman, que está maravilhosa no papel. E eles tiveram um distanciamento após a morte da mãe deles, e agora ele, né, volta a ligar para saber como ela está, como está o sobrinho, e ela relata que, né, ela está numa situação complicada com o marido, que a gente vai descobrir ao longo do filme o que é isso, e ela precisa viajar, né, para conversar com o marido que está em outra cidade, e né, ele acaba se oferecendo para ficar com o sobrinho que há muito tempo ele não via. O sobrinho, né, que é feito pelo Woody Norman, é o Jesse, ele tem 9 anos ali no filme e ele tá maravilhoso, fazendo um menino muito esperto, muito ativo, muito imaginativo, né, que tem uma relação bem ali íntima e bem uma ligação bem profunda com a sua mãe, e ele carrega
muito sofrimento até por conta da situação do pai, né? Porque a gente vai descobrindo ao longo do filme que o pai sofre de uma doença mental, então ele acaba se desestabilizando, né? E com muita frequência acaba assumindo, não quer ser internado, não quer tratamento, então é bem complicado e ele viu muito disso, né? Mas no contraponto, a Vivi, a mãe dele, ajuda ele a expressar os seus sentimentos de alguma forma, né? Não guardar tudo para ele. Mas é bem complicado. E daí, no momento em que ele está ali tendo que passar um fim de semana, né? A princípio, um fim de semana com o seu tio, eles acabam muito se identificando, porque o Johnny, né, o tio dele, ele também não consegue expressar, verbalizar os sentimentos, as coisas com que ele está passando ou pensando. E os dois vão criando essa relação no qual eles vão ter que se abrir, né? Quando eu falo que o filme é muito sobre escutar, é porque a relação do Johnny com as gravações, né? Ele sempre tá com um gravador, né? Um microfone, um gravador. Ele sempre tá ali falando os seus pensamentos e sentimentos pro gravador, que é uma máquina, né? Não uma pessoa. E ele fica relatando esses depoimentos dos jovens. E daí ele acaba mostrando como aquilo funciona para o pequeno, né, para o seu sobrinho, e ele começa a capturar os sons dos ambientes, né, da praia, de uma pista de skate, de um trem passando. Então ele começa a ter essa relação com os sons, né? Por isso que o filme faz isso, para mostrar o quanto é importante ouvir. A Vivi, a mãe do Jesse, irmã do Johnny, ela também está ali no filme, basicamente em forma de ligação, né? Quando eles ligam um para o outro para saber como tá as coisas, ela contando como que tá a relação do marido. E também é nessas ligações, basicamente, que a gente descobre como que era a relação dos dois, né, dos dois irmãos, porque que eles se afastaram com a morte da mãe. E para mim me tocou muito a parte da Vivi, porque mostra o quanto ela acabou sobrecarregada, e principalmente quanto as mulheres são sobrecarregadas em questões onde um familiar fica doente, em questões, né, onde tu tem que cuidar daquele marido, mas tu também tem que cuidar de um filho, tudo sozinha, né, e muitas vezes sem apoio nenhum. E o Johnny vai percebendo isso a partir de leituras de alguns livros que ela tem na casa dela, nesse primeiro fim de semana que ele fica lá cuidando do Jesse, né, antes dos dois partirem nas viagens, nessas pequenas viagens. E também em flashbacks que mostra o porquê que eles brigaram ali em relação. Não é explícito, né? Não é tudo muito verbalizado. Às vezes são apenas frases, né? Meias frases. Isso que é legal, porque o filme ele é muito de conversas muito pessoais, de pessoas que se conhecem há anos, pessoas que tu conviveu por muito tempo e que tu tem uma relação. Às vezes tu não precisa falar frases inteiras, entende? Fica muito mecânico. E ali mostra muito isso, que olhares, que pausas, principalmente, né? A pausa naquelas frases, naquelas falas, o quanto elas são significativas. Então, a gente vai aos poucos descobrindo, porque é aos poucos que eles vão conseguindo falar sobre os seus sentimentos, né? Principalmente o Johnny e o Jesse. Os três que a gente acompanha, eles estão muito bem. Tu compra aquela família, né? Tu compra aquela história. Tu torce para que eles superem aquelas coisas. O Phoenix está espetacular no papel, né? Ele um tio bobo, um tio meio sem jeito, porque é claro, né, ele não conviveu muito com o sobrinho e ficou um tempo afastado depois dessa relação quebrada com a irmã,
Então eles têm que criar uma nova conexão. Mas o filme é todo do menino, né? Todo do Jesse. Tá espetacular fazendo aquele menino que tem muitas questões, que é muito sabido, né? Que gosta muito de teoria da conspiração e que carrega muitas coisas por conta da relação da mãe com o pai, né? Da doença do pai. E ele tenta expressar essas coisas, ele tenta expressar os sentimentos e a gente vê isso no ator. Ele tá muito bem, ele é uma joia e a gente até às vezes sente angústia, né, por algumas coisas que ele faz, porque a gente às vezes esquece como é ser criança. Apesar de, né, ter aquele ar, aquela coisa preto e branco, aquela melancolia, por ser um drama ali, né, tu vai ver coisas muito felizes, mas tu vê que tem sempre algo que tá rondando, algo que não está sendo falado e fica aquilo na volta e tu não entende por quê até chegar no final. E quando termina, né, a mensagem que ele deixa é muito bonitinha, é muito sentimental e a gente fica ali na reflexão sobre isso. É claro que o filme ele tem uma cadência assim um pouquinho mais lenta, apesar dele ser bem curto, ele tem 1h40, mas não é um filme que eu identifique que todo mundo vai gostar, né? Tu tem que entender que tu tá indo ali para assistir um filme onde ele vai tratar sobre sentimentos e às vezes é muito difícil a gente ver sobre sentimentos, né? Às vezes isso acaba deixando a gente até angustiado ou realmente acaba não sendo o filme que talvez naquele momento seja o melhor. Mas aconselho vocês que assistam o filme. Ele é realmente muito bom, assim, ele traz mensagens muito gostosas, os sons que a gente vai ouvindo junto com o Jesse, né? Por isso que aconselho vocês a assistirem no cinema, por conta realmente do áudio, né? Por conta desses sons ambientes que o diretor ali coloca para contar essa história, né? Que são tão significativos. O filme estreou dia 10, agora de fevereiro, mas ainda está em cartaz em algumas salas, né? Na maioria aí dos cinemas vocês podem encontrar ele. Vocês não vão se arrepender de assistir todo esse elenco entregando tudo e o diretor contando outra história tão íntima dele, mas que faz relação com todos nós. A gente vai identificar alguma coisa assim ali para se afeiçoar nessa história. Se vocês já assistiram, me contem aqui. Se vocês forem assistir também, né, me contem quais são as expectativas de vocês. E até a próxima. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Beijos e tchau!